Você sente que algo está errado, mas não consegue dizer o quê. Fez escolhas sensatas, as coisas parecem ótimas no papel e a sua conta bancária está melhor do que antes. Então, por que você não consegue sentir aquela sensação de progresso? Porque quanto mais você melhora, mais parece que está longe do seu objetivo. Vamos falar sobre a verdadeira razão por trás dessa tensão invisível. Poupar dinheiro não tem a ver com o quanto você ganha, e é por isso que você começa a se sentir sem saída. O que torna isso frustrante é que não há nada objetivamente errado. Você não é descuidado, não está ignorando os fatos. Então, por que ainda enfrenta dificuldades financeiras? Por que pequenas melhorias desaparecem antes de ganhar importância? Essa pergunta se instala silenciosamente, não como pânico, mas como dúvida. O tipo de dúvida que te faz perguntar se entendeu algo errado ou se todo mundo conhece uma regra que você, de alguma forma, perdeu. Aqui está a verdade que a maioria dos conselhos ignora. O problema não está no seu esforço, não está na sua ambição, nem sequer está relacionado com a sua renda. É algo muito mais sutil, e quando você percebe isso, tudo muda. A crença comum que te sabota silenciosamente. A maioria dos conselhos financeiros começa com uma premissa simples: ganhe mais e a pressão diminui. Se a sua renda aumentar, poupar deveria ficar mais fácil. Estar em dificuldades significa que você ainda não chegou ao número certo. Essa crença é tão normal que você raramente a questiona. Vemos isso em conselhos de carreira, em textos motivacionais e até em conversas do dia a dia. Mais renda é vista como símbolo de sucesso. Quando você cruzar essa linha, tudo deveria se acalmar. Mas para muitas pessoas acontece exatamente o oposto. À medida que a renda aumenta, a vida cresce junto. Não de forma dramática, silenciosamente. Pequenas melhorias se tornam normais. Opções melhores parecem merecidas. A conveniência deixa de parecer opcional. Nenhuma dessas escolhas parece errada no momento. Parecem razoáveis. Por isso, quando as suas economias não crescem, você olha para dentro. Acha que a falha está em você. Você se esforça mais, acompanha mais, se estressa mais. O que te faz falhar não é o desejo de melhorar. É a crença de que a renda sozinha garante segurança. Essa ideia funcionava num mundo mais lento. Hoje, está a ser corroída pela velocidade, pela automação e pela pressão constante de renovação. E você está procurando o erro em si mesmo por causa de um sistema que muda sem avisar. Pense em duas pessoas que vivem na mesma cidade, com os mesmos preços, os mesmos aluguéis, os mesmos custos crescentes. Nada no ambiente favorece uma em relação à outra. A primeira ganha mais. Não muito, mas um pouco mais. A vida parece confortável. As escolhas parecem merecidas. Quando algo incomoda, resolvem com dinheiro. Parece eficiente, até responsável. A segunda ganha menos. São cuidadosos, mas não ansiosos. A vida é mais simples, não por escolha, mas pelas circunstâncias. Menos compromissos mensais, menos gastos automáticos, menos ruído financeiro. E aqui está a parte que surpreende as pessoas. Quem ganha mais sente que está sempre a lutar. Todo mês parece cheio antes mesmo de começar. A poupança depende do que sobra, e o que sobra é imprevisível. Quem ganha menos não consegue poupar com facilidade, mas consegue poupar com consistência. Não porque são mais inteligentes ou mais disciplinados, mas porque o dinheiro deles tem menos lugares para onde ir sem permissão. Nenhum dos dois está fazendo algo errado. Nenhum dos dois está falhando. A diferença não é a renda. É a exposição. Na vida de um, o dinheiro vai vazando silenciosamente. No outro, isso é travado por padrão. Quando você percebe isso, começa a ver a sua própria situação com mais clareza. Vamos falar sobre a falha oculta do sistema que ninguém menciona. A maioria das pessoas acha que o dinheiro desaparece por causa de más escolhas. Mas hoje em dia já não é bem assim. Atualmente, o dinheiro se move através de sistemas que você raramente para examinar. Pagamentos se repetem, preços se ajustam, serviços se renovam. Nada disso exige a sua atenção. Simplesmente continua. Este é o sistema oculto. A sua vida financeira funciona em grande parte no piloto automático. Você não acorda decidindo gastar demais. Você acorda dentro de uma estrutura onde já foi decidido para onde o seu dinheiro vai. O que torna isso especialmente difícil é o timing. As contas são previsíveis. A vida não é. Por isso, a poupança se torna o elemento flexível que absorve toda surpresa, atraso ou momento emocional. E o mundo ao seu redor empurra na mesma direção. A conveniência é elogiada. A velocidade é recompensada. Tudo é projetado para eliminar o atrito, não para aumentá-lo. Enquanto gastar fica cada vez mais fácil, poupar continua a exigir esforço. Isso cria um desequilíbrio silencioso.
Não dramático o suficiente para parecer uma crise, mas constante o suficiente para reduzir o impulso. Portanto, se você está tendo dificuldades para poupar, não é por falta de consciência, é porque a consciência não é suficiente para combater a automação. O sistema não responde a boas intenções, responde a como foi construído. Até que isso seja compreendido, poupar sempre vai parecer nadar contra a corrente. Há pouco tempo, o dinheiro parecia mais pesado. Você notava quando ele se movia, havia menos gastos automáticos e recorrentes. Os pagamentos tinham limites, as escolhas exigiam esforço. Quando você gastava, sentia, e essa sensação criava uma contenção natural. Poupar não era fácil, mas era mais claro. Com o tempo, esse atrito desapareceu. As ferramentas financeiras ficaram mais suaves. As assinaturas substituíram as compras únicas. Os preços foram ajustados silenciosamente em vez de anunciados. O que antes era uma decisão tornou-se uma configuração. Essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Por isso é fácil não perceber. Os conselhos permaneceram os mesmos enquanto o ambiente mudava. Regras projetadas para um sistema mais lento foram aplicadas a um sistema mais rápido. Portanto, se poupar parece mais difícil agora, não é porque você está gerindo seu dinheiro pior. É porque perder dinheiro sem perceber foi silenciosamente sistematizado à sua volta. Entender essa diferença é importante. Isso tira o problema do seu caráter e o coloca no sistema que te rodeia. Quando você entende isso, para de lutar contra si mesmo e começa a perceber os espaços onde a mudança é realmente possível. Aqui está a verdade que a maioria dos conselhos evita porque não parece dramática. A poupança falha quando é tratada como algo secundário, não porque você não se importa, não porque você não tem controlo, mas porque a poupança geralmente fica para o final, depois do aluguel, depois das obrigações, depois do conforto, depois de tudo o que a vida exigiu naquele mês. Essa é a verdadeira razão pela qual você luta. Não a sua renda, não o seu esforço, não a sua motivação. O seu dinheiro já foi usado no seu lugar antes mesmo de você ter a chance de poupar. O que determina o seu futuro financeiro não são as grandes decisões que você pensa, são as decisões silenciosas que tomou uma vez e nunca mais revisou. São as configurações padrão que funcionam todo mês sem pedir permissão. Se gastar acontece automaticamente enquanto poupar exige vontade. O resultado é previsível. A vontade perde para parir a automação. As pessoas que poupam não são mais fortes do que você. Não acordam mais disciplinadas de manhã. Simplesmente gastam o dinheiro numa ordem diferente. Quando você entende isso, essa luta começa a fazer sentido. E quando algo faz sentido, deixa de parecer uma falha pessoal e começa a parecer um problema de design que pode ser corrigido. Deixa eu te apresentar uma nova forma de ver o dinheiro, não um orçamento. A maioria das pessoas aborda o dinheiro como um teste de autocontrolo. Resista a isso, evite aquilo, tente mais no próximo mês. Essa mentalidade é cansativa e desnecessária. Uma forma melhor de pensar sobre o dinheiro é tratá-lo não como uma tentação contra a qual você luta, mas como um sistema que você molda. O objetivo não é restrição, é alinhamento. Em vez de perguntar, como posso gastar menos, pergunte, o que o meu dinheiro faz quando não estou prestando atenção? Essa consciência muda tudo. Se os gastos automáticos na sua vida financeira diminuírem e as suas prioridades ficarem mais claras, poupar não parece um castigo. Torna-se silencioso, quase entediante. E isso é bom. Não se trata de planilhas ou regras rígidas. Trata-se de reduzir decisões, de eliminar o atrito ao poupar e de adicioná-lo aos gastos que não têm importância para você. Quando o dinheiro flui na direção que você escolheu, o estresse diminui. Não porque de repente você tem mais dinheiro, mas porque você não se surpreende mais com para onde ele foi. É nesse momento que o dinheiro deixa de ser caótico e começa a ser um apoio. Existe uma pergunta que muda silenciosamente toda a sua relação com o dinheiro. Não é quanto você ganha, não é quanto você gasta, é esta. O que o meu dinheiro faz quando não estou prestando atenção? Essa pergunta desloca o foco da culpa para a consciência. Interrompe o ciclo de se esforçar mais e se decepcionar mais. Em vez disso, convida você a observar. Examine os padrões, não os momentos. Examine as repetições, não as exceções. Examine o que acontece todo mês. Esteja você preparado ou não. Quando você faz essa pergunta com honestidade, as respostas surgem sem esforço. Você começa a notar para onde o dinheiro flui automaticamente e onde ele não tem chance de ficar. Essa consciência é muito poderosa, não porque exige que você haja imediatamente,
mas porque te dá vantagem. E o que cria mudança duradoura não é a pressão, é a vantagem. Nada na sua vida precisa mudar de um dia para o outro. Você pode ter a mesma renda, viver no mesmo lugar, ter as mesmas responsabilidades e ainda assim sentir-se completamente diferente em relação ao dinheiro. Essa mudança começa quando você para de ver poupar como um exame em que continuar a falhar e começa a vê-lo como um sistema que não foi construído a seu favor. Poupar dinheiro não tem a ver com renda, tem a ver com o que a sua vida silenciosamente espera de você em termos financeiros. Quando você entende isso, a frustração se transforma em clareza, a pressão se transforma em direção, o progresso começa a parecer intencional, não aleatório. Você não está atrasado, você não está quebrado, está apenas vendo o problema real com clareza pela primeira vez. E a clareza, mais do que a renda, é o que realmente muda tudo. Agora, se quiser aprender como alcançar o sucesso financeiro, assista ao próximo vídeo. E não se esqueça de curtir e subscrever o canal para ver mais conteúdo como este.